Oi Mariletas, eu me chamo Thaisa Lima e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a nossa leitura do mês de julho do livro Uma Questão de Química da Bonnie Garmus. E eu já quero adiantar que esse livro entrou na lista dos favoritos de 2023. Iniciei a leitura deste livro sem muitas expectativas e me surpreendi bastante com essa história. Apesar de ter alguns furos e algumas coisas lá no final do livro que não me convenceram muito, ele é um livro incrível e necessário para nós mulheres lermos. Gente, é sério, a Elizabeth Zott é uma mulher inspiradora. Este livro aqui é uma aula de incentivo para nós mulheres, com toda a certeza. E olha, gente, as leituras do Clube Literário Mais têm sido muito maravilhosas. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de leitura coletiva, manda uma mensagem para mim aqui nos comentários que eu vou te explicar como fazer para participar dessas leituras, tá? O livro conta a história de Elizabeth Zott, uma mulher que é muito à frente do seu tempo. A história se passa lá no comecinho de 1960, onde as mulheres, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, elas não tinham voz para nada. O único direito de uma mulher era casar e ter filhos, ser uma dona de casa exemplar, que cuida do marido, dos filhos, da casa, tudo mais, sem reconhecimento nenhum, né? Só que Elizabeth Zott era uma cientista, gente. Pasmem, ela era uma cientista, uma química, mas não reconhecida por uma sociedade machista. E nesse meio, né, científico, a grande maioria eram de homens. E quando tinha algumas mulheres, elas não tinham seus nomes escritos nos trabalhos. Elas faziam o trabalho e os homens que assumiam como se fosse deles. Mas Elizabeth, ela não se deixava bater. Ela é uma mulher que não baixava a cabeça e lutava diariamente por seus ideais, para ser reconhecida como uma química excelente que ela era, e acabou conhecendo o Evans, que também era um cientista brilhante, e os dois se apaixonaram, assim, eram almas gêmeas. Por uma fatalidade, algo que eu ainda não superei, confesso para vocês que aconteceu, Elizabeth acabou perdendo o seu emprego como cientista e, por um acaso do destino, ela acabou se tornando uma apresentadora de um programa de culinária chamado Hora do Jantar. E ela fez muito sucesso, porque ela não ia só cozinhar, gente, ela estava ensinando química em um programa de culinária e fazendo com que as mulheres ganhassem coragem, elas ganhassem coragem para correr atrás dos seus sonhos, né? E mostrou para as mulheres que elas podiam sim trabalhar, elas podiam sim ser o que elas quisessem. E isso mexeu com o ego de alguns homens, então tornou a vida da Elizabeth um pouquinho complicada por conta disso. Mas ela estava ali firme e forte, lutando por seus objetivos. A história é muito envolvente, porque tem esse lado, né, da nossa protagonista lutando por seus direitos. Tem a parte do romance dela com o Evans, que eu achei muito lindo, gente. Muito lindo o amor dos dois. A forma como o Evans, ele respeitava a Elizabeth, respeitava os direitos dela, e ele acreditava nela como profissional. Os outros personagens também que aparecem são daqueles tipos que ou você ama ou você odeia. E tem uns que, gente, pelo amor de Deus, que povo... Traz uma crítica à sociedade e também mostra aquele lado onde que as mulheres também são machistas e que, por serem ensinadas desde cedo a odiar outras mulheres, a não reconhecer e não aplaudir, né, o sucesso das outras, também traz à tona esse lado. É muito interessante você acompanhar essa trajetória da Elizabeth. E tem os personagens que a gente ama demais. Eu amei muito a Harriet, que é uma amiga da Elizabeth. A filhinha dela, Mad, gente, que menina incrível. Uma menina pequenininha, incrível. Vocês vão amar essa personagem. Agora, o que ganhou meu coração foi o 6,5, que é o cachorro da Elizabeth. E que a autora teve uma sacada maravilhosa de colocar os pensamentos do cachorro pra gente conhecer o que ele estava pensando. Tem algumas reviravoltas aqui que me surpreenderam. Eu esperava uma coisa e era outra completamente diferente, então me surpreenderam muito positivamente. Momentos que eu não superei. Eu não gosto nem de falar sobre eles. Enfim, gente, Uma Questão de Química
é uma história incrível e deixo o convite para participar das nossas leituras coletivas com o Clube Literário a Mais. Beijocas!